Até que fim um QG feliz aqui, né, gente? Depois de tanto tempo, já tava acostumando com derrota já, mano. Foi legal o jogo, né? O São Paulo ontem jogou com vontade, né? A gente viu um time ontem com vontade, não se entregando igual os jogos, né? Os primeiros jogos desse ano aqui. Foi um time dedicado ontem, comprometido com a vitória, né? E ontem eu acordei, cara, eu acordei já com uma esperança de uma vitória, né? Falei, porra, tá faltando atitude para esses caras aí dentro, né? Tá faltando atitude. E com aquele discurso do Rafinha, que eu achei muito bom na apresentação dele, um cara que o elenco gosta, que tava junto com ele, falei, porra, mano, ele mandou bem nesse discurso dele aí. E eu acho que isso vai entrar na cabeça do jogador, porque aquelas desculpas de política, não dá, gente, não dá. Igual o Rafinha falou, São Paulo em 2023 foi campeão com salário atrasado, com salários atrasados. Então era muita desculpinha, né? E ontem parece que, se Deus quiser, né? A gente não sabe, vamos ver a sequência dos jogos aí, parece que viraram a chave, né? Parece que viraram a chave. E lembrando que sábado a gente tem um jogo importantíssimo, a gente precisa ganhar do Santos de qualquer maneira, até para a gente não ficar preocupado com descenso no campeonato, né? Eu acho que se ganhar os 3 últimos jogos dá para classificar no Paulista ainda, mas para escapar precisa de 2 vitórias e ter que começar no jogo contra o Santos no domingo, né? A partida do São Paulo fez uma partida boa ontem, cara, apesar de ter saído atrás, não se integrou, não se entregou ao Flamengo, né? Buscou o resultado. E apesar do Flamengo ter tido mais posse de bola, isso é normal, mas posse de bola não ganha o jogo, né? O que ganha é bola na rede. E o São Paulo ontem se entregou do começo ao fim, por isso que foi premiado com a vitória. Boa noite aí, Drex. Boa noite, Jova, Teclas, amigos do chat também. Cara, ontem o comentário depois do jogo era a volta do orgulho, né, cara? Porque tava difícil, né, cara? Tava difícil, era todo pós-jogo, era todo QG, derrota, é vergonha, é humilhação, é vexame, né? Tava realmente bem complicado para nós, torcedores, né? Toda essa situação, além de estar vivendo, né? Tudo isso que está rolando fora do campo, dentro do campo também era a mesma situação, né? Uma situação triste, uma situação de isolação total, né? Aí ontem a gente entra para esse jogo, né? Todo mundo não estava, todo mundo, lógico, estava torcendo para ganhar essa partida, mas todo mundo com um pezinho atrás. Até porque do lado de lá era o Flamengo, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, né? Com o time titular, né? Então a gente falou: olha, vai ter que ser na superação, vai ter que ser na garra, vai ter que ser na marra. Aí a gente vê um primeiro tempo bem complicado para o São Paulo, né? Onde até que defensivamente o São Paulo conseguiu se segurar. No segundo tempo que volta, a gente já toma um gol do time do Flamengo, consegue fazer um gol de empate praticamente na sequência, e a virada que foi a explosão da torcida, né, cara? Foi a explosão da torcida. E uma coisa, lógico que a gente vai comentar mais sobre o jogo, mais sobre os lances durante o programa, né? Mas uma coisa que acaba resgatando pelo menos um pouco da confiança da torcida, né? E o Jova falou da importância do jogo de sábado contra o Santos, que motiva a torcida a ir nesse jogo sábado, cara. Motiva demais. Por quê? Do mesmo jeito que eles se apresentaram, os jogadores conseguiram se apresentar nesse jogo contra o Flamengo, cara, mostra que sim, esses caras têm a capacidade de jogar dessa maneira contra o Santos, que esses caras têm a capacidade de jogar desse jeito contra o Primavera, contra a Ponte Preta, e eu estou falando só de Campeonato Paulista, que para mim hoje é prioridade. O Jova falou em 2 vitórias para tranquilizar aí no Campeonato Paulista, jogando o que jogou ontem, ganha do Santos, ganha do Primavera e ganha da Ponte Preta.
Então, esses caras ontem demonstraram que sim, tem condições de apresentar um mínimo de um futebol, um mínimo. A gente não está pedindo muito, a gente quer vitória. A gente não quer nem que os caras dêem espetáculo, que dê show, olé, nada disso, cara. O que a gente quer é vitória. O que a gente quer é não ter que ficar passando perrengue e fazendo conta, e torcendo contra Noroeste, torcendo contra a Ponte Preta, torcendo contra times que, com todo o meu respeito aos torcedores, à instituição, aos jogadores, cara, não dá para comparar com o São Paulo. Então, isso renova um pouco a esperança. E não digo uma esperança por completo, só um pouquinho, porque esses caras eles têm muito mais para demonstrar. A gente tem uma temporada longa e difícil pela frente, mas faz o torcedor acreditar um pouquinho ao menos para que chega no sábado, no Morumbi, e que lote o estádio. E que, vamos dizer assim, que a torcida fala o seguinte: estamos aqui, representem a gente dentro de campo, respeitem a camisa. É isso que o torcedor pede, é o mínimo que esses jogadores podem fazer. E respondendo à pergunta do Teclas e da capa do programa de hoje do QG Tricolor, eu acho que o Rafinha deu uma mexida com o brilho desses caras aí. Espero que continue assim. Boa noite, amigos. Boa, é isso, rapaziada. É isso. Sobe o like aí pra gente, que é importante. Igual o Drex falou, né? Referente ao estádio, a torcida voltar a encher o estádio e tal, né? Esse efeito aí já tá sendo muito positivo, viu, Drex? Porque pro jogo de sábado já foram vendidos um pouco mais de 20 mil ingressos. Olha só que legal, hein? Antecipada, algo que estava sendo difícil, né? O São Paulo atingir esses números nos últimos tempos, né? Desde que vem surgindo muitas polêmicas dentro do São Paulo. Mas é algo já muito positivo, né? Você olha o jogo de ontem e a repercussão da galera, a torcida querendo mais, ficando feliz e até cometendo meu pau-jogo ontem. Cara, essa vitória do São Paulo é uma vitória simbólica que vai meio que convocar o torcedor de volta para o estádio, vai chamar a torcida, porque o jogo foi muito bom. E você ainda batendo de frente com um candidato ao título, você inicia um brasileiro vencendo, que já tem um tempinho. Eu só não vou saber exatamente qual que foi a última vez agora, mas o São Paulo geralmente nos últimos anos vem perdendo na estreia, empatando, faz tempo que a gente não ganhava. E já começamos com o pé direito em um momento bem delicado. E quando a gente fala do nosso elenco do São Paulo, né, em alguns momentos, que eu até questiono a galera que fala que o elenco do São Paulo é ruim e tal, tem limitações que a gente enxerga, a gente percebe isso, mas não é esse time horroroso todo que a gente fala, que a torcida fala no geral, né? O jogo de ontem prova isso, que quando os caras querem jogar, eles jogam. E além do efeito Rafinha, eu tenho para mim também que teve o quesito pagamento, porque muita gente não comentou sobre esse assunto, mas o São Paulo vendeu aí um dia antes de forma oficial o Rodriguinho, né? E o São Paulo recebeu um pagamento à vista de 13 milhões de reais por parte do RB Bragantino. Então, além do Rafinha, teve também, certamente, né, esse acerto, porque era um pagamento à vista. Assim que assinasse o contrato do Rodriguinho com o RB, já iria cair na conta do São Paulo 13 milhões, pelo menos, de reais. E isso tudo você vê que influencia, pô. Ontem o time do São Paulo tava todo mundo mordendo, cara. Você via o Luciano dando carrinho. Enzo Dias, mano. A gente até brincou ontem nos comentários aqui com o pessoal, no pós-jogo, que o Enzo Dias, a gente tinha que torcer para não cair no doping, porque ontem ele não estava normal. Tava jogando muito. Jogou muita bola. Que partida, mano, que ele fez ontem. O Sabino, mano. O Sabino ontem jogou muito, né? Jogou muita bola ontem, o Sabino. Deu até chapéu no jogador, no Bruno Henrique, né? Meteu um chapéu. Acho que foi no Bruno Henrique que ele meteu o chapéu. Mano, jogou muito, mano. Jogou muito. Até o Bobadilha jogou bem ontem.
Bobadilha jogou bem pra caramba ontem também, mano. Então, o time de São Paulo ontem tava todo mundo no 220, mano. Tava todo mundo ligado. O time do São Paulo só iniciou mal um pouco o jogo, que o Flamengo teve aquela troca de passes que o Carrascal saiu na cara do Rafael, ele chutou para fora, a gente deu muita sorte ali. Se toma aquele gol no início do jogo, talvez poderia até ser um pouco mais complicado, porque era no início, então quebra um pouco aquela euforia, né? Mas ainda bem que não saiu, demorou um pouquinho, o São Paulo foi lá e tomou o gol, mas o São Paulo conseguiu se manter ligado no jogo, isso foi bastante fundamental, né? Foi bastante importante isso, o time não se abalou, e é algo muito positivo, porque geralmente o São Paulo se abala, o São Paulo é um time que ultimamente não tinha poder de reação, de conseguir buscar uma virada, e ontem conseguiu. O time mordendo, cara. Pô, ontem foi sensacional. E prova que dá, né, Jova? Dá pra jogar, né, mano? Dá pra bater de frente e se for com essa pegada, né, mano? Exatamente. Que lá em 2023 o Flamengo já tinha um time melhor que o São Paulo, e o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, né? A gente já viu o time inferior ganhando campeonato atrás de campeonato. Se você não tiver dedicação, velho, não tiver vontade dentro de campo, se você já entrar em campo com desculpa na cabeça, né? Esse ano vai ser um ano difícil, e o cara, se o elenco todo, você não precisa nem ser todo o elenco, se meia dúzia de jogadores já entra com esse tipo de pensamento, o ano vai ser difícil, não sei o quê, já vai dar merda, gente. Eu acho que nessa parte o Rafinha deve ter mudado a cabeça dos caras.